Olá, galera! Nonos anos, matemática, professora Edna, escola 19 de abril, vamos a mais uma nova aula. Bom, antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de fazer algumas revisões com vocês, porque vocês podem ter dúvidas para as demais atividades se vocês não relembrarem alguns conceitos básicos. Bom, primeiro, algumas observações que eu pus para vocês, tá, galera? Então, assim, ó, ainda tem gente que tá se atrapalhando. Eu falei lá no começo do ano, até botei na correção das atividades umas observações. Mas, caso tenha dúvida, vamos a algumas atividades que eu propus aqui para vocês. Bom, primeiro caso, eu tenho menos 5 com menos 3. Quer dizer que eu devo 5 e eu devo 3. Então, eu continuo devendo. Devendo quanto? 5, 6, 7, 8. Muito bem. Tenho R$8, mas estou devendo 2. Então, quanto é que eu fico? Mais 6. Porque eu tenho que tirar 2 dos R$8 que eu possuo. Estou devendo 12, estou devendo 2. Quanto é que eu devo ao final? Devo 14. Próxima. Tenho R$8 e tenho mais R$2. Quanto é que eu vou ter? Mais 10. Próxima. Relembrar um pouquinho de potência, pessoal. Temos duas coisas bem importantes para lembrar quando surgem potências nesse sentido. A primeira é, eu posso fazer o cálculo, né? Abre parênteses, menos 7 vezes menos 7. Relembrando, o meu expoente pede para mim repetir a minha base 2 vezes. Então, 7 vezes 7 igual 7 vezes 7, 49. Prof, como é que eu sei se é positivo ou negativo? Menos com menos, mais. Ou eu posso observar se é par o meu expoente. Quando é par, é sempre positivo. Então, a minha resposta sempre vai dar positiva quando eu tenho um expoente par. Próxima questão. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, o meu expoente, que é 3, manda eu repetir a minha base 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Prof, mas e se eu me atrapalhar ali na hora de olhar os números negativos? Eu venho aqui e olho o meu expoente. Se o meu expoente for ímpar, a minha resposta vai dar negativa. Então, prestem atenção nessas dicas que a prof está colocando para vocês, porque isso aí já é conteúdo de outros anos e tem gente que ainda está se perdendo nisso aqui, tá? Próxima, ainda revisando um pouquinho o que a gente estava vendo. Isso aqui, quando surgem os parênteses, lembrem que eu falei para vocês lá no começo do ano que quando surgem os parênteses muda a minha situação, né? Então, mais com mais 3, mais com menos 3. Porque eu tenho parênteses, sinais iguais somam-se, sinais diferentes menos. Menos 6 mais menos 2. Então, vou fazer a continha aqui, vai ficar menos 6 mais com menos 2. Igual a devo e devo. 6, 7, 8. Devo 8. Relembrar a atividade que a gente acabou de fazer. Vamos fazer essa próxima. Mais 7, mais com menos, menos 2. Tenho 7, pago 2. Quanto é que eu fico devendo? Tenho ou devo
Tenho 5, porque este número é maior e este número é menor, então permanece o sinal do maior. Tenho 7 balas, como 2, fico com 5. Muito bem. Menos 3, mais com mais 5, igual. Tenho 5, pago 3, fico com mais 2. Próxima. Menos 6, mais com mais 6. Opa, mas com menos, mesmos números, simplifica 0. Mais 9, mais com menos 5, igual. Tenho 9, pago 5, fico com, como? Positiva a minha resposta, 5 para 9 sobra 4. Muito bem. Galera, vocês têm que prestar atenção nesses jogos dos sinais, tá? Isso é bem importante para a gente dar sequência quando a gente entra na fórmula de Bhaskara. Antes da gente entrar nas atividades, temos que prestar atenção. Galera, vocês têm que prestar mais atenção nas atividades, tá? Não adianta a prof ficar lá botando um monte de coisa para vocês fazerem e vocês não estão fazendo. Então, vamos prestar atenção. Vamos lá. Revisando um pouquinho, tá? Tem um exercício que tá pedindo uma revisão para vocês. Eu tenho que relembrar o quê? Primeiro, como eu identifico uma equação de segundo grau? Como é que eu identifico uma equação de segundo grau? Se eu tiver o x ao quadrado, vai ser sempre o meu primeiro termo ou letra A. Quando eu tiver somente o x, vai ser o meu segundo termo, letra B. E quando eu tiver só o c, vai ser o terceiro termo, o c, que normalmente é sempre número. Beleza, galera? Então, vamos usar o seguinte. Prof, eu me atrapalho quando surge isso aqui, porque eu tenho x mais 3, entre parênteses, ao quadrado igual a 1. E eu tenho que transformar numa forma que tenha os 3 termos. Prof, como é que faz isso aqui mesmo? Lembram da fórmula? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do terceiro? É isso aqui, galera. Vamos botar em dia isso aqui. Como é que fica isso aqui? Então, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? X ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais... porque o meu sinal é positivo aqui, mais quadrado 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3, 6. Não posso esquecer do x, né? 6x. Continua com o sinal de mais porque está dentro do parênteses, mais quadrado do terceiro termo, 3 vezes 3, 9, igual a 1. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente joga esse 1 para cá e tem que igualar a 0. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Esse 1 que era positivo, ele passa para cá, menos 1, igual a 0. Como é que fica a minha equação, então? X ao quadrado mais 6x. Aí eu tenho 9 e menos 1. Quanto é que fica? Mais 8 igual a 0. Galera, a gente tem que prestar atenção e por isso que a prof fez uma revisão disso aqui, ó. Quando eu devo, eu tenho, né? E eu devo. É a mesma situação lá das atividades que a prof acabou de botar. Eu tenho 9, mas eu tenho menos 1. Ou seja, um exemplo, eu tenho 9 balas e eu como uma bala. Quanto é que eu tenho ainda? Eu tenho 8 balas. Prof, eu olho o sinal do maior. O sinal do maior é 9, então vai permanecer positivo. Daí eu tenho 9, como uma balinha, fico com 8. Prestar atenção nisso aqui, tá, pessoal? Tem um exercício que vai no material de vocês que é só fazer essas situações aí. Ou ainda, pessoal, eu tenho uma outra atividade que é para vocês relembrarem um pouquinho disso aqui, ó. Como é que a gente faz isso aqui, prof? Eu me esqueci. Então, vamos a esta atividade. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente copia o que está na frente.
4x ao quadrado menos 1 igual. Pessoal, às vezes a gente para nesse tipo de questão porque a gente vê dois parênteses com termos, né? Aqui no caso eles são x mais 3 e x menos 3. Como é que a gente faz isso? Então, relembrando que a gente tem que fazer esse vezes esse vezes esse. Depois, esse vezes esse e esse vezes esse. Sempre assim. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Aí eu vou ter que olhar o sinal. Mais com menos, menos. Aí o próximo, 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes 3, 9. Só que daí eu tenho que cuidar, aqui é positivo, mais com menos, menos 9. Agora a gente vai puxar toda essa galera que está aqui para o lado de cá da igualdade e igualar a zero. Como é que vai ficar então? 4x ao quadrado menos 1. Esse cara que é positivo, menos x ao quadrado. Esse cara que é negativo, mais 3x. Esse aqui que era positivo, menos 3x. Esse cara que era negativo, mais 9 igual a 0. Para mim ter o quê? Uma equação de segundo grau. Muito bem. Tem gente que dá para simplificar aí. Quem, prof? Esse cara com esse carinha aqui. A gente simplifica, porque eles são menos 3x com mais 3x. Eu posso simplificar ele. Como é que vai ficar o restante? 4x ao quadrado. Vamos juntar os termos, né? Menos x ao quadrado. O prof juntou esse cara com esse cara. E sobrou dois números aqui, ó. Eu tenho menos 1 e mais 9 igual a 0. Quando não aparece ninguém na frente, é sempre 1. Ou seja, tenho 4 menos 1, 3x ao quadrado. Mais 9 menos 1 mais 8 igual a 0. Beleza, galera? É isso aí. Tem que relembrar que quando a gente tem dois parênteses assim com termos dentro, a gente tem que fazer esse vezes esse vezes esse, depois o segundo termo, esse vezes esse vezes esse. Cuidar com o jogo do sinal, por isso que eu fiz a revisão no começo do vídeo. Muito bem. Próxima, verifique se é equação do segundo grau. Então, eu tenho que observar se tem os três termos aqui na minha equação. Essa primeira aqui, ela é completa ou ela é incompleta? Bom, eu tenho x ao quadrado, prof. Eu tenho a. E esse 7 é quem? O termo c. Quem está faltando? O b. Está faltando, não tem. Então, ela é incompleta, porque está faltando o termo B. Muito bem. Professora está desajeitada e está faltando um 0 aqui que a prof esqueceu de botar, né? Então, vamos lá. Está desajeitada aqui. Como é que fica isso aí? Eu tenho o primeiro termo que é o x ao quadrado? Tenho. O A. Tenho só com o x? Tenho, prof. É o B. Tenho termo só com número? Tenho, é o C. Ela é completa ou incompleta? Ela é completa. Feito, galera. Então, assim, ó, prestar atenção no que a prof acabou de botar nesse vídeo. Vamos realizar as atividades com carinho, vamos prestar atenção, se dedicar. Pessoal, então, assim, ó, recadinho final. Matemática, né? Sempre, vida. Não pare. Não fique parado aí esperando que as coisas vão acontecer, que não vão acontecer. Tem que botar a mão na massa. Tem que receber um pouquinho de ordens, né? Ou colocar a casa em dia, os cadernos em dia, né? E, pessoal, curte aí. Quem sabe nosso vídeo vai
conseguir ensinar os outros colegas que estão com dúvida, né? E se você não tinha dúvida, beleza, ajude o colega e faça as atividades. Beijo da prof.